Muito bom dia, meus amigos. É uma alegria muito grande retornar aos nossos estudos, ensejando a todos vocês muita paz, muita luz, muita harmonia. Que todos tenham um ótimo domingo, com muita saúde e muita paz entre os seus. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos fazer uma breve reflexão do capítulo 12 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel dá o título de Educação no Lar. É um tema espetacular. Uma pena que o nosso tempo é limitado, nós não podemos estender muito, principalmente que a temática aqui está no Evangelho de João, que é carregado de simbolismos, e João fala de realidades transcendentes, realidades divinas, metafísicas, e é uma questão de fé, são postulados de fé. Mas na lógica, na explanação de João, de Emmanuel e de outros aprendizados que nós sempre temos, nós vemos que essa realidade é aquela que nós devemos buscar. A verdadeira realidade que é a do Espírito. E essa temática que nós vamos estudar hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38, onde o apóstolo nos diz, aqui Emmanuel só está a segunda frase, mas eu vou completar. Aqui Emmanuel diz, vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Mas no versículo completo, João diz assim, Jesus dizendo, e João nos relata, eu digo, ou seja, em outras traduções, eu falo o que vi junto de meu Pai, o que ele viu, presenciou, ele cita isso constantemente. Vós fazeis o que também viste de vosso Pai. Esse tema da união entre Pai e Filho, Deus e o Cristo, não é? É uma temática constante em João, segundo os teólogos, praticamente em torno de 42 vezes esse tema é relatado por João. A união plena, sintonia plena, de vontade plena entre Cristo e Deus. Mas aqui tem um simbolismo dessa relação da união pai e filho, dentro do que Jesus está conversando com os judeus, do que ele está falando, porque nesse capítulo, a partir do versículo 31, o título dado pelos tradutores, pelos teólogos, é a verdade que liberta. Então, nesse tema, nós tratamos de algumas questões importantíssimas que Jesus vai abordar em relação a essa ligação entre pai e filho. Qual a conotação que nós temos? Ela é somente física, genealógica, ou é uma questão espiritual, de descendência espiritual, da nossa relação entre seres encarnados e seres espirituais? Jesus diz aos judeus, a partir do versículo 31, ele diz assim, aos judeus que haviam crido nele, Jesus disse, ou seja, aqueles que já estavam seguindo Jesus, estavam transitando com Jesus e com os apóstolos e haviam crido. É importante entender que eram aqueles que já começavam a crer em Jesus. Então Jesus diz lá, se vós mantiverdes fiéis à minha palavra, sereis realmente discípulos e entendereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Isso aqui é importantíssimo. A verdade, ou seja, a verdade é exatamente essa relação, essa união dele com o Pai e o que o Cristo nos traz. É aquilo que vai corroborar, é aquilo que vai trazer para nós o verdadeiro sentido da ideia de liberdade. Nós temos a liberdade no nosso Evangelho, no nosso Livro dos Espíritos, na questão 872, em diante lá na Lei de Liberdade,
que nós vamos ver que a liberdade é um princípio divino. É um princípio natural, é uma lei natural, uma lei divina. O livre-arbítrio é uma concessão, é uma faculdade. Logo nós vamos ver o que Emmanuel nos fala. Então nós temos que caminhar para entender isso. Qual é a verdadeira liberdade que nós temos aqui nesse plano diante das nossas escolhas? A liberdade é um princípio que segue estritamente as leis divinas. Nós ainda estamos sujeitos e Deus nos concedeu uma faculdade importantíssima que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma faculdade irrevogável. Todos nós temos ela. Mas nós fazemos escolhas diante dessa faculdade. À medida que nós nos libertarmos dessa necessidade de escolher, de optar pelo livre-arbítrio, é porque nós teremos em nós a consciência plena da lei divina, das leis naturais. Chico Xavier, ele nos diz, num livro belíssimo, ele nos diz, se nós soubéssemos, né, o quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. O caminho reto é esse que mantém a nossa relação com Deus, com Cristo e com os valores que nos levarão a um caminho melhor. Então responderam-lhe, somos da linhagem de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizeis que seremos livres? Isso aqui é interessante. Emmanuel nos diz, em outra obra, que aquele que permanece em desvio, ou seja, em desvio do caminho reto que nos leva a Deus, permanece escravo de si mesmo. Nós continuamos escravos das nossas necessidades, daquilo que suscita em nós nossas paixões, a satisfação dos nossos instintos e uma série de situações e consequências que agravam essa nossa relação com Deus. Ou seja, na medida, como o Chico falou aqui antes, à medida que nós permanecemos sempre à margem dessas leis divinas, nós estamos ainda distante da liberdade. Nós permanecemos numa liberdade limitada, determinada ainda pelas nossas escolhas. É só nós irmos lá, né, como eu disse, a questão 825 a 872, e também Kardec, na questão 872, Kardec faz um resumo teórico, um resumo belíssimo das ações humanas. De tudo que envolve as ações humanas, nesse caminhar de nossas escolhas através dessa faculdade que é o livre-arbítrio. Para nós entendermos que relação é essa, é uma escravidão, como eles entendiam que ser escravo, do jugo romano, ou por exemplo, do jugo dos egípcios, quando foram escravos dos assírios, dos babilônios e agora dos romanos, que a liberdade é essa, ficar livre de uma condição de jugo humano, dos poderes humanos. Não. A verdadeira liberdade é aquela que, apesar de nossas condições aqui na Terra, interiormente nós somos verdadeiramente livres. E é essa verdade, a verdade do Espírito, que nos mantém interiormente e mentalmente livres, é que Jesus está abordando. Por que dizes que seremos livres? Jesus respondeu-lhes, eu vos asseguro que quem peca, ou seja, mantém-se nesse desvio, nas escolhas errôneas, vinculado somente aos princípios terrenos, é escravo. E o escravo não permanece sempre na casa, porque ele não está junto do Pai, ele está junto de questões e princípios e leis humanas que o mantêm atrelado ao seu plano, ao plano material. Enquanto o filho permanece sempre junto do Pai. Portanto, se o Filho vos der a liberdade, sereis realmente livres. E ele nos dá essa liberdade através dos seus ensinos, do Evangelho, da Boa Nova. Consta-me que sois da linhagem de Abraão. Linhagem física, genealógica. E isso é importantíssimo. Jesus não está desqualificando isso. Porém, tentais matar-me. Olha, o que está lá nas tábuas da lei, quando vier depois, nós temos Abraão, Isaac, Jacó, chegamos em Moisés, não está lá nas tábuas da lei, não matareis? Essas ações, essa escolha de matar,
E como os profetas, os antigos profetas também foram mortos, elas não pertencem à lei divina. Essa é uma escolha da faculdade que Deus nos concedeu do livre-arbítrio. Então estamos presos a esses vínculos. Mas porque minha palavra não penetra em vós, não entra em vós. Por isso nós não temos essa segurança em nossas escolhas. Eu digo o que vi junto de meu Pai, ou seja, o que eu vi, o que eu presenciei, por isso eu vos relato. Por isso eu sou livre. E eu vos dou essa liberdade, dessa segurança interna. Porque qual é a magnitude, qual é a dimensão dessa relação perfeita entre Cristo e o Pai? E qual as nossas relações como nesse processo cíclico que vem desde Abraão? Qual foi a relação dessa linhagem? Será que realmente eles fizeram aquilo que Abraão, como diz Paulo, acreditou sem a fé, sem a lei? Abraão apenas teve a fé absoluta e acreditou em Deus. Foi aquele que creu e permaneceu nas escolhas que ele fez. Assim Isaac, Jacó e outros que o sucederam. Não é? Vós fazeis o que ouviste de vosso pai? Se o pai é Abraão, quais são as ações que eles estão fazendo? Eles permanecem fazendo as obras, as mesmas obras, e estão tendo a mesma fé que Abraão teve? Ou nesse caminhar até a chegada de Jesus, eles não modificaram e não corromperam essa lei? Né? Então, essa temática da união de Deus com o Pai, do Cristo com o Pai, nós já fica aí subentendido uma série de situações. Não é? Primeiro, a pré-existência de Jesus, a pré-existência do Cristo. Né? E o fato simples e notório que ele é o porta-voz de Deus. Porque ele fala daquilo, dessas relações transcendentes, como eu disse antes, né, metafísicas, não é? Mas ele fala daquilo que ele viu de uma realidade espiritual, que é aquela que nós veremos, que nós já estivemos e vamos retornar a essa condição. Agora, para qual dimensão nós vamos retornar? Porque enquanto não seguirmos as leis divinas, não mais termos dúvida e tivermos necessidade de fazer escolha, porque os nossos desejos, nossos instintos ainda nos prendem a isso, nós ainda não temos a liberdade como lei, como um princípio interior, não é? Por que Jesus fala daquilo que ele viu? Quando eles perguntam, por que falas isso? Com que autoridade? Qual é a sua... que autoridade é essa que Jesus fala? Não é? Porque ele está em união com o Pai, é a união de propósitos e de obras reais, de realidades transcendentes, mas que nós vamos constatar isso enquanto espírito. Mas nós podemos ter isso ainda, porque nós somos apenas o espírito encarnado. E estamos num mundo onde que é necessário o quê? Outra coisa que está incutida aqui é a nossa necessidade, justamente para nós evoluirmos e crescermos. Aqui é uma antítese, porque nós precisamos daquilo que nos contrasta com a nossa realidade para nós aprendermos na vida. Porque nós temos um mundo material que nos sugere muitas coisas, as paixões, as necessidades materiais, e nós temos um mundo espiritual. Então nós estamos num processo de dubiedade, de contraste, de contradição, não é? Mas qual é a descendência do Cristo, então, que nós estamos falando aqui? A descendência moral. A sua hierarquia moral. E quais são os judeus? Não é? O judeu. Eles estão alegando uma descendência carnal de Abraão. Não é? Mas olha de Cristo. A sua descendência, as suas atitudes, as suas ações, a sua liberdade está em Deus, nos seus princípios. Eles, não. Porque o que Jesus vai deixar bem explícito aqui é que eles, ao tempo todo, eles contradizeram os princípios de Abraão, porque eles não fizeram as obras de Abraão e não permaneceram na mesma fé que Abraão permaneceu. Isso fica muito bem claro se nós lermos a carta aos Romanos de Paulo, nós vamos ter belíssimos esclarecimentos a respeito disso. Então, quando Cristo fala de uma realidade, a realidade que vivi a realidade do Pai,
são realidades espirituais, como nós falamos. Por que que eles não... Eles, ou seja, nós fazemos, desde Abraão até a nossa época de hoje, nós fazemos realmente aquilo que nós vimos de nossos pais, aqui então, nossos pais carnais. E nós, enquanto pais, o que que nós estamos passando como exemplo e como exemplos e estamos estruturando nossos filhos para que eles façam, para que eles sigam exemplos que correspondem à realidade e os princípios que Jesus está passando para nós, não é? Então, essa descendência carnal de Abraão, Jesus não participa dela. Os judeus alegam essa descendência, e não quer dizer que está errado, mas eles colocam isso como prioridade, uma descendência física e genealógica. E por quê? Eles, o que Jesus está dizendo? Que desde quando começa a ser compiladas as leis, e como nós temos no Antigo Testamento, porque eles não praticavam, não é, as mesmas obras e nem exerciam aquela fé pura de Abraão. É nesse sentido que a gente tem que entender. Porque quando nós temos isso como princípios internos dentro de nós, aí nós seguimos. Porque será que os princípios divinos, vinculados e estruturados pelas leis naturais, que o Cristo nos trouxe, nós estamos seguindo? Nós ainda temos dúvidas ou temos certeza? Seguimos absolutamente as leis naturais. Estudem, questão 825 a 872. Nós temos também um artigo na Revista Espírita de 1862, um ensaio de Kardec, que ele fala sobre o instinto e a liberdade. Um belíssimo ensino. Paulo também na carta aos Romanos, capítulos 8 e 9, Paulo é um verdadeiro tratado sobre o instinto, sobre aquilo que nos prende. E o instinto caminha com o homem nas suas gerações, nas suas relações, e assim na sucessão dos grupos, das etnias, das famílias, naquilo que nós convivemos. O que nós estamos passando e estamos seguindo? A realidade do instinto que nos prende à vida carnal ou à vida espiritual? Então vamos ao que o Emmanuel nos diz. Olha, preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos à formação do caráter do lar. Ou seja, preconiza-se na atualidade. Esse livro foi publicado em 1948. Mas desde o Cristo, mesmo antes de Cristo, essas temáticas, quando nós estamos trabalhando a realidade física, a realidade espiritual, ela está sempre atualíssima. E a abordagem que Emmanuel vai falar aqui, por isso, educação no lar. Agora vamos nesse nosso entendimento, entender esse processo de educação no lar, que é o primeiro núcleo de convivência do espírito. É o primeiro núcleo da sociedade para que o homem aprenda a caminhar e transitar circunstancialmente com seus convivas, com a sua família, depois com a comunidade e com o mundo, e como um todo, e como um ser inteligente da criação, que a partir do seu despertamento espiritual, ele começa a fazer suas escolhas. E à medida que ele vai dirimindo as suas dúvidas, as suas escolhas, ele passa a se estruturar e caminhar em direção da verdadeira lei, que é aquela que nos liberta realmente, que são os preceitos das leis divinas. O livre-arbítrio é uma concessão divina, como eu disse antes, irrevogável, mas para que nós possamos caminhar para a liberdade plena. É essa que Jesus quer que nós caminhemos, não é? Então essa faculdade do livre-arbítrio, ou seja, quando Emmanuel fala dos antigos ensinamentos quanto à formação do caráter, porque o que é esse caráter? São as características, ou seja, um conjunto de características da nossa maneira de agir e de reagir diante daquilo que nós convivemos na sociedade, não é? Seja no sentido individual ou coletivo. Então, o que nós estamos estruturando nesse nosso caminho? Nessa realidade que agora nós estamos vivendo, para que possamos alçar voos maiores na nossa condição espiritual. Quando retornarmos ao plano espiritual, que vamos conviver
com outros também. Vamos ter a mesma convivência, circunstancial e plenamente ativa. Mas os vínculos que nós mantermos aqui, nós levaremos também para o plano espiritual. Será que nós vamos, quando desencarnarmos, levarmos e caminharmos no mundo espiritual, vinculados às leis terrenas, que ainda nos prende e vem nos tolir dessa liberdade plena, ou já vamos caminhar com essa liberdade que Jesus nos fala e que Emmanuel está nos explicando? Então, do caráter, coletividade, ou seja, olha o que ele está falando. Isso vem desde Abraão e essa discussão dos judeus e aquela forma de não abrir mão, de não despojar dos seus vínculos e da lei terrena. O que Emmanuel fala para nós? Olha, cedo ou tarde, uma hora nós teremos que fazer nossas escolhas para caminhar nessa liberdade que não diverge mais do caminho da verdadeira liberdade e da verdadeira lei. Nós seremos compelidos, ou seja, obrigados a reajustar os nossos propósitos. Se não fizermos isso, vamos sempre permanecer nesse ciclo reencarnatório de sofrimento, de agruras, e não vamos entender isso. Mas quando ele fala, Emmanuel fala na educação no lar, é justamente pais para filhos, filhos para os seus filhos, netos e assim sucessivamente. É um processo de sincronia plena, de gerações que tem que passar um pelos outros, através daquilo que Cristo mais deu para nós, que é o exemplo. Quais são os exemplos? Eles seguiram os exemplos de Abraão? Não. De Isaac, de Jacó, de Moisés? Não. Quando eles tramitaram na lei e adaptaram a lei às suas necessidades, aos seus instintos passionais, paixões humanas e uma série de situações. Eles condicionaram a lei, limitaram a lei. A liberdade que Cristo quer de nós é aquela que nos expande. Segue Emmanuel. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Então, os seus primeiros mentores foi Abraão. Mas e os filhos dessa descendência carnal? Corresponderam às ações de Abraão? É isso que Jesus está dizendo. Agora, que maneira também nossos filhos, olha, os pais humanos têm de ser os primeiros mentores, orientadores, guias, pastores, aquele que guia, que conduz. Assim somos nós também. Não foi só Abraão, Isaac e Jacó. Somos todos nós. O que nós estamos passando e estruturando nossos filhos na sua formação para que ele forme os seus filhos e assim caminhamos para a verdadeira lei que é a liberdade, onde o sentido carnal genealógico não é aquele mais que nós possamos colocar como superioridade aos outros, não. É a nossa condição interna moral. São os nossos princípios vinculados às leis divinas que vão nos dar essa condição de verdadeiros seres livres. Não é a prisão do corpo, é a prisão do condicionamento mental. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais. Olha, ou seja, é a ausência de valores. Todo o caminhar da composição da Torá, do Antigo Testamento e do Evangelho são valores que nos foram tragos pelo plano espiritual, por Deus, inspirando os profetas e assim sucessivamente. Mas, se nós corrompermos isso no lar, na comunidade e nessa morada que é a terra, nós vamos permanecer ausente dos valores vinculados aos princípios e às leis naturais, não é? Do ambiente justo. Porque a justiça, se ela ficar limitada somente ao nosso espaço, nós estamos corrompendo isso. Não é? Maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, olha, conseguem manter na invigilância coletiva. Esses seres superiores, espíritos puros, o Cristo e todos aqueles seus discípulos e aqueles que seguem, os exemplos que nós temos, eles têm enorme sacrifício para nos manter vigilante às leis divinas e aos princípios que Cristo nos veio ensinar. Mas a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Essa desordem, ela veio ao mundo e está no mundo e ainda permanece no mundo pelos vínculos e as escolhas que não correspondem ao que o Cristo crê de nós.
A tarefa doméstica, olha, nunca será uma válvula para gozos improdutivos. Não, isso é uma missão importantíssima. É uma missão para que nós podemos já colocar e inserir na educação e na formação daqueles que convivem conosco, dos nossos filhos, que isso aqui nós temos aproveitar a vida, desfrutar das benesses da vida, também é uma lei divina, mas não como prioridade. Quais são as prioridades que nós estamos colocando para os nossos filhos? Improdutivos, ou seja, aquilo que não leva a nada, aquilo que está vinculado apenas aos meus desejos e às minhas paixões. Quais são os exemplos que nós estamos dando, então? Porque constitui trabalho e cooperação. Nós temos que dar esse exemplo, como eu já disse lá na questão 132, o porquê da encarnação. Porque nós temos que dar o nosso contributo enquanto seres da criação. Enquanto nós não fizermos isso, achar que só Deus, o Cristo e as religiões vão fazer isso por nós, nós continuaremos presos aos vínculos humanos, aos vínculos terrenos. Nós precisamos passar disso, ir além, dar um passo maior, não é? De cooperação com Deus. Leiam a questão 132, a 130, 131, 132, que nós vamos entender muito isso. O homem ou a mulher, olha, que desejam ao mesmo tempo, ou seja, o pai e a mãe, não é? Ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, aí olha, que Emmanuel diz, espiritualmente falando. Não quer dizer que o pai e a mãe não podem e não devem desfrutar das benesses, como eu disse antes, da vida humana. Não, tem sim. Mas a prioridade é o quê? Se houve uma proposta de união matrimonial, de um sonho de conceber filhos, e os filhos, seus filhos, e assim sucessivamente, isso é uma missão e é um projeto de educação e de formação. Não podemos esquecer disso e abrir mão disso. Espiritualmente falando, olha, na vala comum da inutilidade, da estagnação espiritual, da evolução espiritual. Viemos aqui com um projeto e com uma responsabilidade muito grande de educar e de formar, assim como é a ideia de Abraão, Isaac e Jacó, assim como Jesus veio falar. Quem o educou, quem o formou e deu a ele a condição de ser um com o Pai, João 10:30, foi Deus. E assim Cristo, também todos os seus exemplos. E assim nós, nesse processo de relação familiar. Espiritualmente, ou seja, mas isso não implica necessariamente que os filhos vão seguir os nossos parâmetros. Porque nossos filhos, às vezes, nós recebemos em nosso lar um espírito que já é milenar, muito mais evoluído que nós. E ele vai fazer as suas escolhas, e muitas vezes fazem, porque nós temos pais que a sua forma de agir não corresponde às leis divinas, como temos filhos. E às vezes os filhos estão mais vinculados e mais firmes aos propósitos de Deus e das leis divinas do que muitos pais. E assim vice-versa. Porque é um processo circunstancial de evolução humana, individual e coletiva. Não é? Em vão se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Ou seja, as teorias humanas. Assim como eles instrumentalizaram a lei, criaram uma série de leis subsidiárias, não é? Complementando as leis divinas e adaptando as leis humanas, assim nós temos as teorias. Nós temos teorias que são importantíssimas. Sociólogos, psicólogos, filósofos, teólogos, mas de extrema e de difícil compreensão. Mas as leis naturais e divinas e os ensinamentos do Cristo são de uma compreensão. Se nós entendermos isso e espiritualizarmos e desvincularmos dos preceitos da nossa ligação somente terrena, a compreensão é muito, não vou dizer fácil. Eu acho que é por isso, efetivamente, que nós não seguimos. Porque a lei é tão simples,
na sua mensagem e o evangelho de Jesus, que nós temos dúvida. Nós não acreditamos que é só fazer aquilo. Mas para fazer aquilo com a simplicidade que Jesus passa para nós, exige uma escolha e uma decisão. Então, nós, às vezes, seguimos as teorias humanas, as teses de educação e entregamos essa formação no lar a terceiros. Nós podemos e devemos nos orientar por todos esses irmãos que têm grande condição intelectual. Mas cabe a nós, nesse primeiro núcleo de convivência humana que é a família, juntos e apoiados e estruturados nas leis, no evangelho, no ensinamento de Jesus, ensinar os nossos filhos a dar o primeiro passo. E assim eles farão com os seus. Que envenenam a alma. Só um espírito, olha, que haja compreendido, escutado a palavra de Deus, ou seja, do Cristo em nós, de Deus acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos, olha, sempre, veja bem, imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ainda quando eles sejam perversos. Jesus, por que ele diz, ele traz aquilo, a realidade que ele viu e que ele viveu e que ele trouxe para nós? Porque ele estava em plenitude de união de propósitos, moral, com o Pai. Então, os nossos filhos não podem... Qual é o exemplo e o modo de vida que nós vamos transmitir a eles nessa formação? Aí está a grande questão. Ainda que eles sejam perversos, eles podem nos imitar na nossa perversidade, mas podem também romper com esse vínculo. É aí que nós temos que entender a verdadeira liberdade. É nos libertar daquilo que nos prende e que são obstáculos para as leis divinas que nos levam a Deus. Segue Emmanuel para encerrar. Ouçamos a palavra do Cristo. Se tende filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre. Ou seja, vamos fazer aquilo que vimos e ouvimos e convivemos com os nossos pais, mas acima de tudo, aquilo que nós estamos ouvindo através do Cristo, que é a realidade espiritual, a verdadeira realidade que nós temos que transitar. Então, para encerrarmos, meus amigos, nós vamos citar aqui 3 questões. Em João 5,19, olha o que Jesus diz para nós, e eu gosto de deixar sempre essas questões para que nós possamos refletir. Jesus diz lá em 5,19. Jesus diz assim, aqui está falando sobre a autoridade de Jesus.